você trabalha com moda hoje, tem uma verdade desconfortável que com certeza absoluta está atazanando você. Será que a inteligência artificial vai substituir você? Porque sejamos sinceros, ou você já está usando essa inteligência artificial ao seu favor, ou ela está sendo usada contra você. E você ainda não percebeu, tá? Porque, gente, a inteligência artificial não chegou gritando e falando, olha, eu vou fazer mudanças. Elas foram acontecendo aos poucos. E pra quem não sabe, inclusive, o ChatGPT tem anos de mercado, mas ela chegou chegando, daí ela ficou bonita, daí agora ela está realista, silenciosa, e quando você começa a entender que você tá consumindo muitas coisas que não são mais feitas por humano, o problema já não é mais só tecnológico. Então, gente, eu vou começar com uma frase que ela é muito exagerada, mas marca muito este momento que estamos vivendo. A IA não está mudando só a moda, ela está mudando o que a gente chama de valor. E a pergunta não é, ai meu Deus, será que ela vai me substituir? Será que ela vai substituir você? A pergunta é o que em você não pode ser automatizado. Então, se você quer saber mais sobre como a inteligência artificial está entrando na moda em todos os seus lados, como que ela pode possivelmente tirar o seu trabalho e muitas outras mais informações inteligentes de moda, este vídeo é pra você. Se você gosta de conteúdos que vão engrandecer a sua vida e trazer muito repertório, eu tenho certeza que você vai amar ficar aqui até o final. Então, se eu fosse você, já colava até o final, tenho certeza absoluta que você sairá muito mais rico do que entrou e, claro, sem nenhum tipo de arrependimento. Bora lá falar de moda inteligente comigo? Antes de falar de inteligência artificial, a gente precisa muito olhar pelo conceito moda, né? As pessoas olham pra moda e veem só uma roupa ou algo do tipo um artigo. E a moda, ela não é isso. A moda é poder, como que você se posiciona, como que você se sente, a segurança que você passa pra essas pessoas, para suas dores faltantes. Além do que também que é controle de desejo, que é uma das maiores moedas, né? Mexer com o desejo das pessoas. E também uma construção de imaginário, como se uma peça de roupa solucionasse a sua vida. E toda a grande revolução de moda aconteceu quando uma tecnologia mudou quem tinha o poder ali de produzir e de narrar as histórias. E eu vou te levar aqui rapidamente para essa linha de tempo para você entender com exemplos palpáveis do que a gente tá falando. Quando a máquina entrou no corpo do trabalho, a Revolução Industrial não só acelerou a produção, ela deslocou a autoridade. O artesão que dominava o fazer perdeu espaço para o sistema que dominava a escala. Então, quando era só uma pessoa que dominava aquele fazer, que só ela sabia, era uma coisa. Quando eles trouxeram as máquinas, começaram a muitas máquinas fazerem o mesmo, em vez de uma pessoa estar fazendo, são várias máquinas fazendo os mesmos processos. Porque no final das contas, gente, a moda, no fundo, ela sempre foi muito isso, né? Uma disputa entre a autoridade e infraestrutura. Então, como que a gente consegue um equilíbrio dentro desses dois? Segundo, a costura virou indústria, o desenho acabou virando um grande de um sistema. O prêt-à-porter não é só democratização, é padronização. O que é prêt-à-porter? É a roupa que a gente vê numa loja, vê num desfile, vê numa campanha e compra ela. Aquela roupa pronta para comprar, né? Pronta para usar. Então, o que é o prêt-à-porter? Além de uma padronização, de conseguir fazer várias coisas iguais, é uma mudança cultural, porque a roupa deixa de ser sua, igual era antigamente, que eu, por exemplo, eu sou uma nobre, eu vou pegar um artesão, um costureiro e fazer um look pra mim de alta costura. Não. Depois, com o passar das evoluções, virou tudo padronizado, todo mundo usava as mesmas roupas, e isso acabou mudando o poder de ser uma roupa sua pra uma roupa do mercado. Fast fashion também é um grande exemplo disso, né? Que a fast fashion, ela acaba vendendo o tempo dela. Então, o fast fashion foi a tecnologia comportamental mais violenta que a moda já criou. Ela acelera desejo e mata a permanência. Então, basicamente, o que ela faz? Você vê algo rápido ali numa semana de moda ou numa blogueira usando. Se aquilo hitou em poucos segundos e eles viram tração, eles vão ter uma aceleração bizarra para lançar essa roupa, esse acessório, esse artigo, mas a permanência do mesmo é muito baixa porque a velocidade é muito alta e tem que toda hora mudar o tema, mudar as peças. Então tem essas duas contrapartidas, né? O desejo e a permanência. Então a gente passou décadas sendo no consumidor a sentir que nada dura porque é tudo muito rápido. Daí depois das fast fashions vieram os algoritmos, onde todo o poder de styling, de identidade, personalidade passou a ser das máquinas, né? Das redes sociais. Então nos últimos anos a maior transformação não veio de uma tesoura, de um designer, de uma visão, veio de um feed. O que você usa que o seu feed e o seu algoritmo vão te parabenizar
otimizar e te entregar para mais pessoas. Então, basicamente, o algoritmo ele virou um editor-chefe de uma revista na sua vida, onde você se veste baseado nos seus likes. Então, o algoritmo decide o que é visto, o que é tendência, o que morre, tudo ele quem decide. E agora a gente entra no momento atual, tá? Que é a inteligência artificial que ameaça o último território, que é o território humano. Então, gente, vamos lá fazer uma recapitulação, todos os momentos cronológicos dessa história que contamos para vocês não perderem o fio da meada, tá? Então a gente começa aqui quando a máquina entrou no tempo, né? Quando a gente começou aí as produções das máquinas. Depois a gente vem na costura virando indústria. Depois o fast fashion. Depois, os algoritmos ditando as tendências e hoje a IA. Gente, basicamente, antes, a tecnologia ela só te ajudava a executar. Mas dessa vez, ela começou a simular criações. E isso muda a hierarquia inteira, porque o humano, ele sempre foi necessário em todos esses processos para ter as direções, para entender o que vai acontecer, o que as pessoas querem. Só que daí eles lançaram a inteligência artificial, onde todos os gostos humanos, todas as pesquisas, qualquer clique que você dá, já dá uma indicação para esta máquina. E aí, sabe que eles não precisam mais do ser humano. Daí você vem e fala assim, mas Má, por que isso foi tão rápido? Gente, tirem da cabeça que esse boom da IA foi muito rápido, porque não foi. A IA sempre existiu. O que mudou hoje é que a gente tem qualidade muito grande de inteligência artificial, uma velocidade absurda, você fala ali uma questão bizarra, o chat responde em 2 segundos. A acessibilidade todo mundo tem várias, inclusive, plataformas que fazem trabalhos sociais disponibilizando essas IAs para muitas pessoas. E claro, volume, ela aprende com bilhões de imagens de uma maneira muito rápida, então ela não tem problema nenhum com ter muito volume de ensinamento, de imagens, de bancos, de tudo. E aqui, gente, bem nesse momento, entra um ponto que deixa o mundo inteiro inquieto, que foi quando a inteligência artificial parou de parecer inteligência artificial. Isso eu falo em tudo, desde as imagens que antes eram isso e hoje com Banana Pro você faz isso. Insano, vi vários vídeos assim que dá medo, até fotos que são extremamente surreais, de verdadeiras. O jeito que elas falam, o jeito que elas pensam, o raciocínio lógico, tá tudo muito similar ao ser humano. Tanto que hoje você vê alguns vídeos, eu mesma, que eu nem estaria ali me indagando se aquilo é IA ou não, e é de tão perfeito que é. E isso, gente, acaba tendo um impacto psicológico enorme na população. Porque quando tudo vira padrão de perfeito, o humano vira insuficiente, porque nós, seres humanos, nós jamais seremos perfeitos e a máquina ela consegue chegar muito perto dessa perfeição. E sabe o que guinou essa entrada da IA no mercado? O dinheiro, que é o maior motivo do mundo, né? Então a gente tem que parar de romantizar e entender que a IA ela entrou na moda não porque ela é muito fácil de usar ou porque ela vai facilitar a nossa vida, não é, gente. Ela entrou porque a moda ficou cada vez mais cara para errar. Os riscos são muito altos. Hoje tem muitas problemáticas socioeconômicas, questão de tarifaço, de taxas, de tudo. Tudo tem problemas grandes dentro do sistema econômico da moda. Então, um exemplo claro, o e-commerce explodiu, né? Poucas pessoas hoje compram nas lojas. O que veio junto? Devoluções. Olha isso, segundo o relatório citado pela Shopify, com base NRF e Happy Returns, a taxa média de devolução no e-commerce foi 16,9% em 2024. Quase 17 itens devolvidos a cada 100 comprados. Não quer dizer, olha o risco enorme que você tem de vender um produto que quando voltar provavelmente você não vai conseguir mais vender porque ele teve ali um certo uso, ele acabou se deteriorizando. Olha quanto que fica caro para essas marcas. Claro, a moda é historicamente uma das categorias mais devolvidas. Um dado da Statista mostra que roupas lideram a devolução online. 25% dos respondentes disseram ter devolvido roupa comprada online nos últimos 2 meses e sapatos vêm logo atrás. Então agora, gente, vamos pensar comigo. A devolução, ela não é só uma troca. A devolução é logística, reembalagem, triagem, perda de margem, perda de produto e muitas vezes a perda total. E é aí que a indústria começou a aumentar as suas ferramentas e tecnologias para driblar esses problemas da moda. Lembrando que isso aqui, gente, eu falei um ponto em específico que é a devolução. A gente tem descarte de tecidos, então o que você acha que é mais eficiente? Uma pessoa, um ser humano, olhar para um tecido e falar, ó, vamos cortar assim, assim, assim as modelagens para não perder tecido, ou você colocar numa máquina e ela fazer 100% perfeito para não ter descarte? A questão de shootings de moda e de toda a produção de e-commerce, você acha que é mais barato para a marca contratar fotógrafo, maquiador, diretor de arte, modelos, direção criativa, ou pagar alguém para fazer o IA com as modelos com as suas peças? Então vocês estão entendendo? São vários exemplos mostrando que são grandes aportes ali colocados nesses lugares e que eles conseguiram de uma maneira fácil melhorar a tecnologia para gastar
menos. Um relatório da Coresight aponta que 85% das marcas e varejistas de apparel usam ou planejam implementar ferramentas de Virtual Try-On para reduzir devoluções, que é basicamente provador virtual, que eu tinha na minha marca, inclusive a Hora. Vai lá conhecer, a gente vai deixar o QR Code aqui. Vão lá conhecer, que é a marca mais linda do mundo. A gente tem os acessórios. Olha essa bolsa, gente, essa vértice. Olha esses óculos perfeitos. A gente tem desde o início da marca, a gente deu uma pausa de 2 meses, porque a gente tá mudando de plataforma, mas agora volta. É muito importante, porque você realmente mostra pra pessoa como que fica esse óculos no rosto. E essa indústria, gente, ela não é pequena, tá? O mercado global de Virtual Try-On, que é esse provador virtual, foi estimado em 9,17 bilhões de dólares em 2023 e projetado para chegar a 46 bilhões até 2030. Eu não sei se vocês andam entrando muito em sites de moda, de e-commerce, mas a gente vê cada vez mais esses provadores virtuais disponíveis. De tudo, gente, desde roupa até sapato, tudo. Inclusive tem uma plataforma que chama Doji, que é de uma influenciadora que eu amo, que ela te possibilita de fazer um avatar exatamente como você é, com as suas medidas, com a sua altura, com o seu rosto, com tudo. E como tem as suas medidas e eles têm os avatars das modelos já com as roupas prontinhas pra cada medida, você vai trocando as roupas e entendendo o caimento nelas. Então, assim, são surreais as inovações tecnológicas que estão acontecendo na moda. E isso é sim algo pra gente abrir o olho e pra gente entender como que a gente pode potencializar o nosso pertencimento na moda e fazer com que a gente não seja substituído. E isso também são infraestruturas que estão sendo construídas, que a gente só fica sabendo meio que no final da cadeia, né? Que são muitos processos passando. Mas eu trouxe aqui uma lista pra vocês, pra gente entender onde que a inteligência artificial já revoluciona a moda sem a gente perceber algo tão palpável e perto. Então, assim, a IA na moda, invisível. Operação, previsão, custo e desperdício. Gente, isso é muito importante. Com a IA foi muito mais fácil fazer tabelas. Eu uso muito na minha empresa inteligência artificial pra gente entender margem, entender de produtos, quanto que saiu, qual cor saiu mais, quais que voltaram, quais devoluções. Eles trazem esses relatórios muito mais rápidos e eles entram ali, primeiro, onde existe repetição, desperdício, custo alto e gargalos. Que é gargalo no mundo dos negócios? Problemas, tá? E aqui, 3D, prototipagem, tudo que envolve essas mudanças minuciosas, elas estão revolucionando, porque a moda é uma das indústrias que mais desperdiça material e amostra. Marcela, fale como diretora criativa, que eu sou diretora criativa, eu desenvolvo produtos, vou explicar pra vocês como que funciona o processo. Todo e qualquer produto, ele precisa ali de ter um protótipo, né? Que o protótipo é pra você entender a usabilidade daquilo. Então, por exemplo, quando eu lancei minhas bolsas, vou mostrar aqui, por exemplo, aqui tá minha bebê, que é a coisa mais linda do mundo. Quando eu lancei a minha vértice, tem até um vídeo aqui no canal de vlog, quem quiser dar uma assistida vai ver. A gente fez muitos protótipos pra entender se a alça tava boa, se o cor era bom, se o fecho era bom, se tudo era bom. Porque o produto, ele só vai mostrar como que ele se comporta na usabilidade. Você tem que usar, até entender se aquilo vai ser aprovado ou não. A mesma coisa que os óculos, tem que entender se tá no nariz confortável, se ele tá pesado, se ele tá cumprindo a função dele. Então, todo e qualquer produto precisa passar por prototipagem. Porém, gente, acreditem, a prototipagem é a parte mais cara de todo o processo de moda. Cada erro que dá, você tem que pagar um novo modelista, que é caríssimo, projeto pro modelista, se você não tem o seu próprio, né, igual o meu caso, que eu terceirizo. Você tem que refazer os protótipos, que só por ser protótipo é muito caro, porque daí quando for aprovado, vai ter ali a versão final desse protótipo aprovado e fica na fábrica, você nem tem acesso. Então, assim, só rapidinho falando pra vocês, o quanto que esse desenvolvimento de produtos é caro. E hoje muitas marcas, sabe o que eles fazem? Eles não fazem mais protótipo. Eles conseguem, através da inteligência artificial, entender se aquele produto ele vai passar pelo nível deles ou não. Então, por exemplo, existem pesquisas acadêmicas recentes discutindo como o design 3D reduz esses impactos, diminui amostras físicas, tipo a minha, e ajuda a evitar desperdício de produção. Por quê? Quando você faz muitos protótipos e eles não são aprovados, isso vira totalmente descarte de lixo. Claro que é um museu, né? Aqui em casa tem vários produtos não aprovados, mas eu tenho, sei lá, 100 SKUs hoje. Imagina uma marca que produz 1000 por mês. Então, assim, é um desperdício muito grande. Então, pensando em sustentabilidade, em matéria-prima, em trabalho humano também, são muitos processos ali que são jogados fora. Então, assim, tem gente que gosta, gente que não gosta. Eu não deixo de fazer protótipo dos meus produtos, porque eu sou a pessoa do tato, eu gosto de colocar, de viver aquele produto, de ficar mês e mês com ele até ele ser aprovado, que eu não tenho nenhum tipo de pressa. Eu gosto de ter desenvolvimento, mas, né, tem marcas e tem marcas. Então, a IA, ela não entrou na moda pra deixar tudo perfeito e bonito. É muito além disso. Ela entrou pra deixar a moda menos cara e menos errada. Daí, a gente tem, por exemplo, agora, modos visíveis, né, dessa IA. Então, a gente tem imagem, campanha, corpo, desejo. Tanto deram muitos problemas nesses últimos meses, vocês devem ter visto, que saiu na
Vogue uma campanha de inteligência artificial que a galera tava morrendo em cima, se matando, que falaram que é absurdo. Gente, vou ser bem sincera, eu adoro IA, eu amo vídeo com IA criativa, acho super legal, mas pra campanha eu acho muito ruim. Eu acho que a campanha é uma comunicação da marca que mostra realmente a sua direção, o seu propósito, como que você se envolve com essa comunidade e você dá ali na mão do seu cliente a sua direção. É como se você estivesse falando uma mensagem pra ele sobre o que sua marca significa, o que seu produto significa, o que seu time significa. A partir do momento que você traz isso de uma maneira 100% tecnológica e robotizada, você perde esse encanto, que no final das contas é o encanto da moda, né? Que é o encanto da expressão. Mas novamente, cada marca é uma marca, não estou aqui pra julgar ninguém, cada um faz o que quer. Então aqui, gente, começa o verdadeiro terremoto, que é onde realmente o público olha e fala, putz, tem inteligência artificial, que é quando chega na imagem, né? E o que a imagem mexe? Com autoestima, padrão de beleza, com confiança, percepção de autenticidade, a própria ideia do que é real ou não é. E aí, esquece, gente, esse é o ponto mais difícil de lidar, das pessoas lidarem, né? Porque realmente é algo muito ruim pensar que não são pessoas de verdade que você tá comprando um produto. Como que você vai saber se aquele produto é bom no seu corpo se é só um desenho ali numa máquina? Bom, abordamos vários exemplos para vocês entrarem e entenderem o que é o centro desse vídeo, mas o centro tá agora mesmo aqui onde a gente quer girar, que é o momento central, o conceito central do vídeo, que é a IA, ela não cria desejo, a IA cria decisões. E esse é um ponto muito importante de ser falado, porque a moda é desejo, gente. A moda é sobre desejar. A pessoa que compra um artigo de moda, ela quer se sentir mais bonita, mais segura, ela quer se sentir mais autêntica, é sempre sobre o desejo. Sempre que eu falo, né, sobre campanhas de moda, as pessoas me perguntam em palestras, mas por que as pessoas não sorriem? Porque, gente, a moda, ela tem que estar sexy o tempo inteiro, ela tem que estar ali, ó, pra você desejá-la. Se você começa a ser muito acessível, sorrindo, trazendo os abraços, você perde essa distância que ela é necessária pro desejo acontecer. Só que será que a IA consegue trazer esse desejo igual os humanos trazem? Por quê? Falando a verdade, gente, como que funciona a inteligência artificial? Ela é um mecanismo de 3 pontos: correlação, recombinação e padrão. São apenas números que, né, ficam ali contando e vendo qual que é o resultado de cada uma das coisas. E o que acontece? A IA, ela trabalha com o passado, com dados, com o que já aconteceu. E o desejo, gente, ele não trabalha com o passado. O desejo é sempre olhando pra frente. Nasce muito da tensão do que é estranho, do que é novo, do que incomoda, tudo que te desafia. O desejo é muito sobre isso. E sim, gente, a IA, ela é excelente pra gerar o que é aceitável, que a galera vai curtir. E é justamente por isso que ela atormenta a cabeça de tantas pessoas com medo de perder seus empregos, etc. Por quê? Porque o aceitável, ele é muito diferente do revolucionário. Então sim, pode ser que ela faça algo aceitável de um profissional mediano, mas de você que é excelente e traz algo revolucionário, ela jamais irá tirar o seu emprego. E pra quem não tá acreditando, gente, vamos aos próprios dados, tá? Pra gente entender o que a indústria fala dessas IAs em tarefas criativas. A própria McKinsey, no State of Fashion 2026, indica que mais de 35% dos executivos já reportam usar Gen AI em áreas como Custom Service, online, criação de imagem, copywriting, busca do consumidor e descoberta de produto. Ou seja, a IA, ela não tá batendo na porta e começando agora, tá, meu amor? Ela já tá dentro de 35% das empresas. Em 2023, a McKinsey já descrevia a Gen AI como ferramenta para acelerar produtividade, time to market e personalização no setor. Isso significa que seu medo tem fundamento. Só que a conclusão que as pessoas estão tirando é errada. Porque, gente, a questão não tem que ser tipo, meu Deus, será que eu vou ser substituída? Mas é, o que eu faço que pode ser substituído e o que realmente não pode. Então, mas o que você acha que a IA vai substituir? Vamos lá. Gente, a IA, ela substitui algumas funções mais frágeis, né? Que são funções que têm menos valor quando colocadas na parede com outras. Então, repetição, estética vazia, execução sem visão, tendência sem conceito, produção sem narrativa. Porque pra pegar informação e só repassar é muito fácil. Essa curadoria é muito necessária do ser humano fazer, né? Então, se não é tão fácil assim de ser substituído, qual que é a leitura comportamental que você tem do que tá acontecendo agora? Vamos lá, gente. Nós estamos na sociedade da hiperperfeição. A gente vive uma inflação estética absurda, onde tudo é estética. A pessoa tá tomando café lá, quer dar um close ali de Pantera na estética. Então nunca foi tão fácil você parecer perfeito, porque tudo é muito construído em passar uma imagem e blá blá blá. Filtro, botox, cirurgia, luz, edição, e o resultado ele não é beleza, é saturação, porque tudo que fica perfeito demais, ainda mais por muito tempo, acaba saturando, porque no final das contas as pessoas só querem pessoas, né? Pessoas imperfeitas. E aqui entra um ponto muito forte, porque o excesso de perfeição acaba matando a curiosidade. E o
desejo, ele precisa de curiosidade para ele render. E isso tem um preço cultural muito grande. Onde tudo parece muito perfeito, tudo vira um mundo onde ninguém acredita em nada mais. Por isso que quanto mais perfeição vem, menor a credibilidade. Isso é uma crise muito grande de confiança e lugares pra gente também parar e entender como que a gente pode melhorar hoje no que estamos fazendo e como que a gente pode sim usar e abusar dessas IAs para melhorarem nossos trabalhos e não para elas nos substituirmos porque somos pessoas medianas. Então, passa aquela sua listinha que a gente ama de pontos pra gente refletir, não deixar essa IA pegar todo o meu trabalho. Então vamos lá, gente, o que vai valer mais em 2026, tá? Se o bonito virou commodity, né, todo mundo já é bonito, o valor ele acaba migrando. Lembrando que o desejo ele não para de existir, mas ele migra pros lugares, igualzinho a questão do Ozempic, né? Se você não tem mais prazer na comida, você vai começar a ter prazer em outros setores econômicos. Então vamos lá. Conceito, visão, tese, edição, curadoria e leitura de contexto comportamental. Ou seja, gente, qual que é o resumo da ópera? A moda, não só a moda, né? Tô falando da moda porque é o nosso nicho, mas esse vídeo pode aplicar em qualquer nicho que seja seu trabalho. Sabe quem que vai premiar a moda? Quem pensa. Não é quem faz mais, mas é quem faz melhor, quem pensa. Então o criador do futuro não é quem produz em maior volume, e sim aquele criador que também sabe dizer não. Então pra finalizar, gente, a IA potencializa quem tem visão estratégica, entende o comportamento humano, cria narrativas, entende símbolos e poder, sabe diferenciar tendências, e ela acaba virando uma ferramenta sua, não uma inimiga. E isso vale pra todo mundo. Então, gente, a pergunta nunca foi sobre se a IA vai realmente substituir você, e sim, o que em você não pode ser automatizado. E aí, meus amores, gostaram muito desse vídeo? Eu tava louca pra trazer esse ponto, que eu vi muito, gente, essa IA evoluindo, ainda mais agora nas férias que eu fiquei off, tava olhando pra outros lugares, gente, absurdo, assim. Vi vários vídeos que você tem certeza que é a pessoa mesmo e não é, então tomem cuidado também com conteúdos de IA, pessoas que têm idosos na família, tem pessoas por perto que têm alguma deficiência cognitiva, ajudem essas pessoas, tomem cuidado, tirem os pics de perto, que eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito marcado por muitos golpes de IA, então, por favor, tomem cuidado que não a IA só pode nos substituir, como pode nos lascar e nos ferrar também. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito, comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais 750 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. E claro, né, gente, já me siga em todas as minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas, Instagram e TikTok, que eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. E também já dá muito like, dá muito rápido, comenta muito, já posta nos stories desse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que seus amigos amarão estar por dentro de todas as informações. Obrigada por tudo, um beijo, tchau!